Fala nação, mais um clássico que tivemos hoje, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, pela quarta rodada aí do Campeonato Paulista de 2026. Eu sou o Thiago Bernardes, bem-vindos ao Timão Boladão, o canal que mais cresce no Brasil. É muito bom ter vocês aqui conosco, beleza? Bora falar desse jogo, um jogo bem disputado, apesar aí das dificuldades, né, do começo da temporada, os jogadores sem férias, tão pesado, tão sem ritmo, e muitos times mudaram bastante, né? Em especial o próprio Corinthians e o próprio Santos. Então a gente teve o melhor que poderia ter tido aí para um clássico de começo de temporada. Bora fazer um resumão desse jogo. Quero começar aí falando da escalação. Foi uma boa escalação, na minha opinião. O Corinthians teve um time para disputar. Perdão, rapaziada. Teve um time para disputar. Teve ali seus bons momentos no primeiro tempo. O segundo tempo caiu um pouquinho de rendimento. Nada fora do normal. Nada absurdo, né? Como eu já falei, começo de temporada. Mas vamos lá para escalação do time de hoje, que já teve Matheus Pereira como titular. Eu acredito que ele será a peça que vai encaixar melhor nesse meio campo aí do Dorival. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique. Essa é a dupla titular. Se alguém deve perder a posição, eu imagino que seja o André Ramalho, né? No caso do Gustavo, do Guilherme. É Guilherme, né? Enfim. Gabriel, perdão. Gabriel Pereira, isso. Enfim. Matheus Bidu na esquerda. Matheus Pereira, Ranielli. Só que a posição, né? Quem estava um pouco mais adiantado durante o jogo era sempre o Matheus Pereira, Ranielli. O Carrilho mais centralizado, Breno Bidon na esquerda e o André na direita. Somente um no ataque, que era o nosso centroavante Yuri Alberto. Pela configuração, tivemos um 4-5-1, né? O time sem a bola, só o Yuri ficava, né, dando trabalho ali para a zaga do Santos. Com a bola, o time subia em bloco, né? Tentando sempre chegar com superioridade numérica lá na frente. O primeiro tempo foi totalmente do Corinthians, né? A gente teve muito mais chances de gol, a gente teve muito mais domínio, né, ali no meio campo. O Santos só chegava quando a gente errava passe ou quando a gente ou por cima, né? Aquelas bolas longas que o Santos tentou fazer ali no primeiro tempo eram as únicas formas que o Santos conseguia levar perigo para a intermediária do Corinthians. Não tivemos muitos chutes do Santos no primeiro tempo. Foi digamos que bem controlado ali, né, essa parte defensiva do Corinthians, controlando o ímpeto do Santos, que estava jogando em casa, vale lembrar disso. Os primeiros 10 minutos, Corinthians bem forte, bem. Parecia que estava jogando em casa, com muito mais disposição. Né? O Santos bem mais perdido, com muito mais dificuldade de saída. Os zagueiros e o miolo ali da zaga do Santos bem seguro, né, no jogo. E o Corinthians soube aproveitar bem. Não muito bem, mas bem. E aí temos uma jogada ali de craque do nosso Yuri, o Alberto, que ele arranca uma jogada pique Neymar, primeira passagem do Santos, saiu driblando todo mundo, começou na direita, terminou dentro da área, pênalti do Zé Ivaldo. O Yuri contou com a sorte no começo da jogada, que a bola rebateu e voltou para ele, ele conseguiu depois fazer uma bela arrancada e só foi parado com falta dentro da área, incontestável, né, do Zé Ivaldo, que chega a tomar cartão, se eu não me engano. E Yuri na bola, pênalti. A gente já imagina que é caixa, né? Mas que o destino que não. O Yuri chutou essa bola para fora, deslocou bem o goleiro Brazão, que é um bom goleiro, é um goleiro que dá muito trabalho para nós. E aí o Yuri chuta para fora, então acredito que você deva ter xingado bastante o Yuri, porque com o Yuri é uma montanha russa de emoções, né? Ora vilão, ora herói. Na minha concepção, muito mais herói do que vilão. E é isso.
3 minutos depois, basicamente, o Corinthians vai para o ataque de novo, aparece na área, uma jogada novamente iniciada, se não me engano, pelo Yuri. A bola rebate, né? Chega no pé, não sei se é do Breno Bidon, do André. Alguém chuta cruzada essa bola e ela cai no pé do Yuri dentro da área. O Yuri finge que vai chutar a primeira, chuta a segunda. No único espaço que ele tinha entre a zaga do Santos, 1-0 Corinthians. Alívio do Yuri, alívio nosso. E é aquilo, né? Em poucos minutos, o cara de vilão se torna herói. Daí para frente, o Santos se projeta mais ao ataque, começa a dar um pouquinho mais de trabalho para nós. E aí é quando o bicho pega, né? O Corinthians começa a perder a segunda bola, não consegue mais ter um domínio pleno que ele estava tendo no primeiro tempo, né? Até aquele momento. Mas, né? Quem estava jogando em casa era o Santos. Eles saíram atrás, fizeram aquilo que todo mundo faz quando tá perdendo em casa. O Corinthians fez isso contra o Tricas, né? Fomos agraciados com o gol do Bidon. Dessa vez deu ruim para nós, mas é isso que eu tenho para falar do primeiro tempo. Vale uma menção a questão do Carrilho. O Carrilho começou muito lento, muito fora ali do escopo do time. Depois ele se encontra um pouquinho, né? A jogada do gol do Yuri, se não me engano, ele começa lá atrás, né? Ele começa a puxar o time para frente, mas ainda está muito abaixo do que ele já apresentou nesse Corinthians, né? Desde o ano passado ele vem em queda e esse ano ele não começou muito diferente. Vale ressaltar que o Matheus Pereira dominou o meio-campo o primeiro tempo inteiro, né? Ganhou todas as que disputou, lúcido, levantava a cabeça, jogada sempre para frente, poucos passes para trás, né? E sempre que estava no 1 a 1, no mano a mano, ele conseguia sair muito bem. Aí chegamos no segundo tempo, um pouquinho mais difícil, mas o Santos precisando mais do resultado. Se eu não me engano, o Santos já vem com a alteração ali do Gabriel Menino, que é um cara chato, né? A gente já jogou bastante contra ele na época do Palmeiras, a gente sabe que ele tem disposição maior quando é clássico. Entrou, deu um pouquinho de trabalho ali, mas o Corinthians ainda tinha, né, o controle do jogo. Esse controle começou a ser perdido de acordo com a questão física dos jogadores. Breno Bidon, que já não estava muito acionado no primeiro tempo, até por conta da posição que ele jogou, né, hoje. Mas no segundo tempo começou a receber um pouquinho mais de bola, começou a ter que marcar mais, né? Porque o Santos precisava do resultado, né? Se eu não me engano, quando a gente estava com o placar à frente, o Santos estava caindo para décima posição, alguma coisa assim. Estava fora, né, da zona de classificação e poderia se complicar aí para o restante do campeonato. A partir daí é só bola aérea do Santos, né? A bola não passa mais entre o meio campo ali, não tem mais uma jogada no chão, é sempre aquelas inversões, aquelas jogadas para brigar ali, tanto o Careca lá, esqueci o nome do Careca, velho. Careca grosso, lá ele. Careca estranhão, lá ele. Qual que é o nome do estranho, velho? Tassiano. Tassiano toda hora tentando dar uma casquinha ali, né? O Gabigol sempre esperando ali uma segunda bola para tentar, né, ir pro mano a mano, não conseguiu, essa bola não chegou com qualidade, né? Isso ajudou muito a sempre o Gustavo e o Ramalho dar uma afastada. Bom jogo do Matheus Bidu, bom jogo do Mateuzinho, né? Nada de excepcional, foram sólidos. Gustavo Henrique bem também nesse jogo. Quem destoou um pouco foi o Bidon, né? Não recebeu muita bola, então ele destoa porque você começa a esperar um pouquinho mais a questão da armação, mas quando a bola não chega é, com qualidade ou, né, com um pouco mais de espaço, não tem muito o que fazer, né? Ele não é um gênio da bola, do drible, nada do tipo, para ficar
tirando sempre um lance da cartola. Gostei do André jogando no segundo tempo. No primeiro tempo ele tava, né, já, se não me engano, o cartão vem no segundo tempo. E aí ele ainda assim se mostra muito presente na parte defensiva. Isso é importante, né? O Corinthians perde um pouco de pegada quando começa a baixar ali o físico, quando o físico já tá meio morto, né? Principalmente o Caio, que é substituído já no 59, tô falando muito sim, se não me engano, mas aos 63 entra o Garro, né? Depois de um bom tempo parado, o Garro chega. Não muda muito o jeito do Corinthians jogar. O Corinthians ainda tá recuado, ainda tá sendo acuado pelo Santos. Mas o Garro entra. Depois tem as trocas do lado do Santos, tem a entrada do Robinho, que é chato, que é um cara habilidoso, você tem que ficar de olho, né? Ele entra ali para disputar com o Bidu, né? O Bidu já um pouco cansado do primeiro tempo, então quando sempre tem alguém habilidoso, dependendo se ele é bom ou ruim, mas se ele sabe dar um drible, ele pode dar mais trabalho, né? E aí vem, né, essa configuração. Depois saiu o Matheus Pereira, cansado já aos 77, jogou muita bola. Entre o Charles, né, o Dorival já começa a pensar mais em recuar o time, né? E aí o time já baixa muito a intensidade. Aí eu não vejo um problema do Dorival, eu vejo um problema de quem tá em campo. Como eu sempre gosto de frisar, né? Eu coloco sempre a responsabilidade em quem joga bola e não em só quem arma o time. Porque do outro lado também tem gente armando o time. Então, se a postura do seu adversário é diferente da sua, não interessa qual formação você está jogando, né? Falta um pouco de disposição às vezes. Enfim, o jogo já vai se encaminhando ali pro seu final, né? Muita, muita pausa, muita faltinha. O Corinthians tentando ali cozinhar o jogo. Dessa vez não deu certo, né? Acabou aumentando muito os acréscimos. Juiz perdido, se eu não me engano, foram 8 cartões para o Santos, 7 para o Corinthians, alguma coisa assim, 7 ou 6 cartões, é muita coisa, né? Para um jogo, poderia ter tido algum expulso, né? Mas, graças a Deus, ninguém foi expulso, a gente ainda tem. Foram 8 pro Santos e 5 pro Corinthians, né? Cartões amarelos. Porque teve cartão pro banco, então foi um jogo bem pegado, né? Digno de um clássico. Talvez se fosse um clássico com os times um pouco mais bem preparados, a gente tivesse gostado mais. Não dá para apontar culpados, mas tivemos um gol, né, oriundo de uma jogada, de uma falta que não existiu. Isso já nos acréscimos, já aos 90 do Gabigol, aos 90. 94 minutos ali, o juiz deu 8 minutos de acréscimo, então aos 94, um contra-ataque do Santos, depois que o Vitinho tentou fazer uma jogada, perdeu a bola, o Santos fez uma ligação rápida, a bola chegou ali no atacante do Santos lá, o Lautaro, acho que é argentino esse cara, como sempre, né, os argentinos dos outros lados sempre com mais pegada que os nossos, né, o Lautaro puxa, tenta cortar pro meio, aliás, o André Ramalho tenta cortar o passe pro Lautaro, a bola sobra, ele tenta ajeitar para bater. O Gustavo Henrique chega, né? Ele dá o bote ali, tira a bola sobra pro Gabigol que chuta por cima. O juiz viu uma falta nesse lance, falta cobrada pelo Gabigol em cima do Hugo. O Hugo não conseguiu pegar porque foi uma boa batida. Claro que vai ter aí aos montes falha do Hugo, na minha opinião não foi falha, é mérito, né? O jogador foi feliz, né? O atacante foi feliz, o Gabigol fez o gol dele. Da mesma forma que o Bidon foi feliz, não foi demérito de ninguém ali, ninguém falhou naquele lance. Não foi uma falha, na minha opinião. Você fique à vontade aí para discordar. 1-1, do mesmo jeito que a gente jogou água no chope dos Tricas.
a peixada da Havaianas Arena fez o mesmo conosco, mas foi um bom jogo, gostei do que eu vi, gostei da formação do Dorival, é uma boa opção quando o Corinthians estiver jogar fora de casa, mas dentro de casa dá pra, né, a gente ainda não tá com o nosso time titular, muita gente chegou, a gente teve o Gabriel Paulista, o Gabriel zagueiro entrando já no segundo tempo para tentar recuar o time, né? Fechar a casinha. A gente viu o Matheus Pereira, a gente tem mais jogadores para estrear. Aliás, vou tentar fazer um vídeo amanhã falando das chegadas dos jogadores. E é isso. Lembrando, considere se inscrever no canal, deixa um like, deixa um comentário e bora para eu falar o que eu achei do que eu vi, né? Até agora eu só narrei o jogo, só falei mais ou menos ali por cima. Eu gostei. Foi um clássico interessante. É bom ver o Corinthians jogar clássico. É bom ver como que está a questão mental dos jogadores. O Corinthians não entrou em muitas tretas. Né? Os cartões que o Corinthians tomou, apenas um foi por reclamação. Né? Que foi, aliás, nem foi reclamação, foi uma tretinha ali entre o Matheus Pereira e o... Não vou lembrar o outro, Boca de Leite lá. Mas parte mental do Corinthians sempre focado ali. Tivemos o cartão do Carilho, porque deu uma enrolada para sair, mas nada de anormal. Isso aí também, né? Ele tentou catimbar, o juiz era fraco, fraco assim, né? Na questão do domínio do jogo. Até então eu tava gostando do que eu tava vendo, da forma que o juiz tava conduzindo o jogo. Não achei ruim. Eu acho que a falha na marcação da falta, ela decidiu o jogo, de certa forma. Só que, cara, lá na frente alguém vai decidir a nosso favor, então isso aí não dá pra você ficar colocando na conta sempre. Enfim, saio satisfeito porque é jogo fora de casa e é clássico. Se fosse contra a Portuguesa, se fosse contra o Novo Horizontino, talvez eu sairia um pouco mais frustrado. Né? Gostei do que eu vi, dá para melhorar, tem margem para melhorar. Muito boa a entrada do Matheus Pereira nesse time. Legal o André de titular. Carilho já tá começando a pedir passagem para sentar ali no lado direito do banco. Tem que ver quem vai ficar no lugar dele. Talvez com a volta do Memphis. Sai o André Carrilho, entra o Memphis e o Bidon começa a fazer mais lado esquerdo, lado direito ali. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Tamo junto sempre. O Coringão é forte, o Coringão é brigador. Vamos pra cima e vai Corinthians. Tamo junto, aquele abraço. Só o começo, hein?